Gravação iniciada. Muito bem. Lembrando a todos os amigos que nós gravamos a reunião, depois disponibilizamos no canal chamado canal do YouTube. Essa reunião pública está disponibilizada no canal Videira Espírita. Todas as reuniões são disponibilizadas no canal Videira Espírita, mas não exatamente no dia, ok? Na semana subsequente. A da semana passada já está no canal. Lembrando que aqui nós fazemos um estudo sequencial do Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. E ao final, então, depois da prece final, nós finalizamos a gravação e abrimos, então, para perguntas que os amigos e as amigas tenham com relação ao estudo do dia. Ok? Muito bem. Hoje vamos ver como mensagem inicial aqui do nosso livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a mensagem 162. Essas mensagens são abertas no dito acaso, né? O título da mensagem 162 é Tende fé em Deus. É interessante, né? Vamos falar de curas hoje, e a cura é um elemento fundamental, a fé é um elemento fundamental para a cura, não é? Tende fé em Deus. As palavras são destacadas do Evangelho narrado por Marcos, no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 12. E lá temos: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus. Então, tende fé em Deus são palavras de Jesus. E Emmanuel vai nos comentar as palavras de Jesus da seguinte forma: muitas vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado nos afiguram inamovíveis, ou seja, como se nós não conseguíssemos retirar, muitas vezes, obstáculos do nosso caminho para as realizações que almejamos. E ele continua: começamos por reconhecer-lhes o peso, não é? O peso inquietante dessas dificuldades, e inestimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância delas, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos, então, a inquietar-nos, e não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chofre, quer dizer, de um minuto para o outro, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio, e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, ou seja, a impraticabilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio. Avoluma-se a prova que lembra angústia inenarrável, ou melhor, inarredável, que ela não sai do lugar. Mas Deus determina
e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se fases de trabalho em que a tua luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam, mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos todos nós a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas existências, pela oportunidade que temos de nos aproximar do Teu Evangelho, Senhor, com o entendimento que a doutrina espírita nos faculta. Abençoa-nos em nossos desafios, Senhor. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece e a nos mantermos vigilantes. Abençoa todos os nossos queridos, igualmente a todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor. Em especial te pedimos aos nossos irmãos que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Entramos então no capítulo 8 da narração de Mateus. Vimos na semana passada os 4 primeiros versículos em que Mateus narra uma cura, a cura de um leproso, que diz a Jesus que se ele quisesse, ele ficaria limpo. Que se Jesus quisesse, ele, o leproso, ficaria limpo. E Jesus diz, quero, fique limpo. E depois o dispensa dizendo que ele não fosse ninguém antes de se apresentar aos homens do templo. E lá, na semana passada, explicamos isso mais profundamente. Hoje vamos entrar, então, numa segunda cura. A cura do servo do centurião. O centurião não é um homem judeu. O centurião é um soldado romano. É um soldado vamos dizer assim, do grupo de conquistadores que tomou posse de toda a Judéia, de toda aquela região também da Galileia, não é? Vamos ter aqui Jerusalém, está bem tapada aqui pelo... Não, vai dar. Muito bem. Temos aqui Jerusalém, então os romanos dominavam tudo isto, tudo. Judéia, a Samaria, que não era dos judeus, não é? E depois a Galileia. Jesus vivia em trânsito da Galileia para a Judéia, da Judéia para a Galileia. E aqui na Judéia, onde fica Jerusalém, onde fica também a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. Mas é na Galileia que Jesus faz o Sermão da Montanha, que nós estivemos juntos neste sermão durante 3 capítulos da narração de Mateus. E aqui na Galileia continua Jesus, no capítulo 8, pertinho aqui deste azul, que é o Mar da Galileia, ou o Lago de Genezaré. É porque é um lago tão grande que é chamado de Mar da Galileia. Mas é o Lago de Genezaré. E é aqui que nós vamos encontrar Jesus neste momento. Pertinho aqui, olha, vemos que a cidade de Cafarnaum, que é a cidade de Pedro, fica coladinha aqui ao Mar da Galileia. Então já sabemos onde Jesus está e já sabemos quem vai se aproximar dele. Um centurião romano.
não era um judeu, ok? Vamos lembrar que a essa época Jesus pregava aos judeus. Ia nas sinagogas, ia nos campos e toda multidão ou multidões que cercavam Jesus eram eminentemente multidões do povo de Jesus, que Jesus era judeu. Mas o evangelho foi se espalhando e outros foram buscando Jesus, inclusive romanos, como no caso do centurião. Vejamos então em que condições esse centurião se aproxima de Jesus e para quem é a cura para a qual ele está ali solicitando ao Senhor. Capítulo 8, versículo então 5. Entrando em Cafarnaum, aproximou-se de Jesus um centurião, suplicando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente atingido, afligido por dores. Por dores. Diz-lhe Jesus: eu indo, o curarei. Então, Jesus perguntou onde era a casa do centurião? Não. Jesus sabia, se ele tivesse que ir à casa do centurião, vocês têm dúvida de que ele chegaria lá? Sem sombra de dúvida, Jesus chegaria lá. E Jesus diz: eu indo, o curarei. Respondendo, então, disse o centurião. Vejamos que o centurião pediu a cura para ele. Vejamos que era um homem caridoso, porque também não pediu a cura para a família dele, nem para sua mulher, nem para um filho. Ele foi pedir a cura para um servo dele, para um criado dele, que jazia numa cama paralítico, cheio de dores. Isto fez com que aquele homem, isso não era muito comum na época, se deslocasse, buscasse Jesus e fosse pedir ao mestre a cura. E Jesus disse que iria até lá e curaria. Mas o centurião respondeu a Jesus: Senhor, não sou digno de que entres sob o meu teto, mas somente te expresses por palavra, e o meu servo será curado. Então vejamos que até aí víamos Jesus curando de forma direta, na presença do doente. O leproso estava ali presente junto a Jesus? Jesus disse, curou pela palavra, quero, fique limpo. Outras vezes Jesus colocava a mão, outra ele curou misturando a sua saliva na terra e passando no olho do cego e também o curou. Então vejamos que o processo de cura, a questão, vamos dizer assim, o contexto material do processo de cura é totalmente secundário. Porque o que promove a cura é o quê? Pensamento e vontade. Pensamento e vontade está no livro dos médiuns, é o que manipula os fluidos. São os recursos que manipulam os fluidos. Vindo de um espírito puro, como Jesus, isso era algo extremamente simples e fácil. Lembrando que Jesus não deixou de curar uma única pessoa que a ele pediu a cura. Não há registro algum na narração do Evangelho, pelos 4 evangelistas, de alguma situação em que a cura tivesse sido solicitada ao Senhor e ele não tivesse realizado. Então o centurião diz a ele que não era necessário que ele fosse à sua casa. Ele não era merecedor de ter o mestre sob seu teto, que apenas dissesse e o seu servo se curaria. Pois também, continua o centurião, pois também eu sou um homem sob autoridade. Então, ele dizendo isso, ele que era o centurião,
Ele tinha sob suas ordens outros soldados, reconhecem em Jesus a sua autoridade. E ele diz, então, pois também eu sou um homem sob autoridade. Também eu. Por quê? Porque ele está falando de Jesus. E ele diz que ele, o centurião, tendo abaixo de mim soldados, digo a este, se referindo a um dos soldados, vai, e ele vai. E a outro digo, vem, e ele vem. Então, por que os soldados dele vão quando ele manda e vêm quando ele manda? Porque ele tem autoridade para isto. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Então ele pede que Jesus fizesse isso ao servo dele, que simplesmente mandasse que ele ficasse curado. E é isso que Jesus faz. No versículo 10, nós temos: ouvindo isso, maravilhou-se Jesus e disse aos que o seguiam. Então, muito bem. Vejamos que terminamos uma parte. A parte da cura estava finalizada. Veio o centurião, pediu que Jesus curasse. Jesus disse, eu vou lá e curo. O centurião disse, não, Senhor, o Senhor não precisa ir, porque eu entendo que assim como eu tenho autoridade, o Senhor tem também. Basta que mande, e o meu servo se curará. E Jesus assim procedeu. E virou-se para aqueles que estavam com ele. Terminada então a primeira lição, vamos à segunda lição. Jesus disse então aos que o seguiam, amém. Amém quer dizer, em verdade vos digo, com ninguém em Israel encontrei tamanha fé. Mas olha, esse centurião não está em Israel? Ele não está na terra dos judeus? Mas não é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que entre os judeus, Jesus diz que não tinha encontrado entre os judeus tamanha fé. Em Israel, com ninguém encontrei tamanha fé. E eu vos digo que muitos virão do Ocidente e do Oriente, ou seja, outros tantos também não judeus, porque o evangelho surgiu no povo escolhido porque é um povo monoteísta, que já tinha a conquista do entendimento do Deus único. Então vejamos que Jesus, ao trazer a segunda revelação das leis de Deus, que é o evangelho, promove junto a este povo todo um grande benefício, porque outros povos levariam séculos até ter contato com o evangelho. Mas ali, aquele povo foi o primeiro a ter contato direto. Todos os que estavam encarnados ali, naquele povo, naquela condição, naquela situação, poderiam se beneficiar muito antes de qualquer outro. E congelou. Vocês estão me vendo? Estão me vendo, ok? Estão me ouvindo? Tudo bem? Ok, vamos continuar. De repente ficou tudo congelado aqui. Então ele diz, então havia já essa benesse, esse benefício daqueles que estavam dentro, né, pertencentes àquele povo, de poderem serem os primeiros a se beneficiarem do evangelho. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu, não é? Houve muita resistência à chegada do evangelho, por quê? Porque os que detinham o poder temeram que Jesus o quisesse o poder terreno, não é? E daí, então, os próprios judeus tramaram a morte de Jesus e o prenderam e o entregaram, então, às forças romanas, que eram apenas elas que poderiam matar
já que, como povo conquistado, eles perderam o direito de condenar quem quer que fosse à morte. Só o povo conquistador poderia fazê-lo. Então, Jesus diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se reclinarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então, ele fala dos patriarcas, profetas, que estão já nas esferas de luz e que muitos também iriam se beneficiar disso e estariam igualmente, através do benefício do Evangelho, também alçando essas esferas iluminadas. Mas ele não termina aí. Jesus completa. Os filhos do reino, porém, serão expelidos para a treva exterior. Então vejamos, dissemos aqui que todo o povo hebreu teve a oportunidade de, sendo o primeiro direto beneficiado em receber o Evangelho, nem todos se beneficiariam. E muitos perderiam a oportunidade de se levar com o Evangelho e ainda estariam expostos ao que Jesus chama de trevas exteriores. Nas trevas exteriores é aquela figura de linguagem que nos coloca em contato direto com o sentido de expiação. Nas trevas exteriores, lá existe pranto e ranger de dentes, lá somos expostos ao fogo purificador das provas redentoras, as quais chamamos de expiações. E ele continua agora, a treva exterior, ali, como dissemos, né? Ali haverá pranto e ranger de dentes. No versículo 13, nós temos: e Jesus disse ao centurião. Então, primeiro vem a parte da cura, depois ele volta para aqueles que estão em volta dele, comenta não só sobre a qualidade da fé do centurião, mas sobre como o evangelho se estenderia aos não-judeus, como esses gentios, né, que temos na figura de Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, o que foi pregar o evangelho aos não-judeus. Teremos, então, uma grande soma de espíritos que virão em povos que não judeu e se beneficiaram e se beneficiam, e aqui estamos até hoje nos beneficiando disto, enquanto que muitos perderam essa oportunidade, mas vejamos, perderam a oportunidade ali, mas a oportunidade, ela sempre volta. Essa é a beleza da justiça e da misericórdia divina. Nós sempre somos reapresentados, reapresentados, apresentados, e assim vai, até que realmente a gente consiga aproveitar de todo a oportunidade e cada oportunidade que vem para o nosso benefício, né? Vejamos então a continuação aqui do 13. Jesus disse ao centurião: vai. Então, após ele falar com quem estava à volta dele, ele volta a atenção de novo ao centurião. Vai, como creste, seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela hora. Muito bem. Esta foi a cura do servo do centurião. Dúvidas, escrevam, conversamos no final. Vejamos então agora, ainda no capítulo 8, temos uma outra cura, que é bem simples, no sentido assim, bem contada de forma sucinta em 2 curtos versículos. A cura da sogra de Pedro. Lembrando que Pedro mora onde? Em Cafarnaum. Né? Então, Jesus estava onde? Família, né? Jesus estava por ali mesmo. Jesus vai então na casa de Pedro e lá está a sogra. Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril.
Então, nós temos até agora, é a terceira cura física, não é? Primeiro o leproso, depois o paralítico, que era o servo do centurião, e agora nós temos a sogra de Pedro, que estava febril. Jesus tocou a mão dela. Dessa vez foi de uma forma direta, materialmente direta. Jesus tocou a mão dela. E a febre a deixou. E é assim, né? E a febre deixou e ela ficou. A gente, quando a febre vai embora, como é que a gente fica? Meio fraca ainda, né? A gente fica meio. O bem-estar não chega de uma forma ainda assim, né? A gente leva um tempinho para se recuperar, né? A febre acabou de ir embora, mas olha, é porque Jesus não nos tocou na nossa febre ainda. Imaginemos aquela energia pura chegando, a febre foi embora e imediatamente ela ficou 100%. Tanto que tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. Foi pronto assim. Estava deitada, Jesus chegou, tocou a mão dela, ela levantou e já foi para o trabalho. Resolvido, tranquilo. Fica assim, temos dúvidas sobre isso? A mesma energia que ele tem usado, ele continua usando. É claro, não era uma lepra? Não, não era. Mas também a lepra era curada da mesma forma do que uma febre. Assim, instantaneamente e de forma integral. Se havia qualquer tipo de debilidade, acabava tudo. Então, não interessava o quê? Jesus chegou, interviu, acaba. E é interessante na nossa mensagem inicial, né? Jesus fala assim: tende fé em Deus. E Emmanuel destaca isso, não é? As coisas não funcionam e de repente as coisas, né, algo acontece. E é assim com Jesus também. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ok? Tá ok? É que vocês congelaram de novo. Mas agora eu estou tentando ficar tranquilo, confiante. Agora vamos para uma parte cujo subtítulo é Diversas Curas. Diversas curas. É o versículo 16, então nós temos: chegado o fim da tarde, apresentaram a ele muitos endemoniados. Muitos endemoniados. Então nós passamos de curas físicas para curas espirituais. Então, desta vez, não era uma questão de saúde do corpo físico, era uma questão de saúde espiritual. Eram casos de obsessão. Apresentaram a eles muitos endemoniados e expulsou os espíritos pela palavra. Bom, aqui até vale a gente colocar, né? Jesus expulsa os espíritos pela palavra. Ora, ora, ora. Então, qualquer um tem palavra, não tem? Qualquer um de nós tem palavra. Mas só que era uma palavra diferenciada. Jesus expulsou os espíritos pela palavra. Vamos destacar 3 coisas da palavra de Jesus. Primeiro, vamos lembrar do centurião. A palavra de Jesus tem autoridade. E isso, veja bem, nós agora não estamos falando de cura física. Nós estamos falando de cura moral. Na cura moral existem 2 espíritos. No caso aqui, vamos colocar como está.
Porque sabemos que a questão da obsessão, esses espíritos podem estar encarnados ou desencarnados, ou um ou outro, ou os dois, ou aqui ou lá. Mas neste caso destas curas, haviam os encarnados obsidiados e os desencarnados obsessores, certo? Então, para nós conseguirmos lograr êxito, ou seja, conseguirmos ser bem-sucedidos no afastamento de um espírito obsessor do seu obsidiado, não é como curar uma febre, certo? Porque numa febre nós temos apenas aquele que cura e o que é curado, certo? Mas numa obsessão nós temos o que intervém, o que recebe a intervenção parte 1 e o que recebe a intervenção parte 2, já que eles estão num circuito fechado, que é a obsessão. O que se tenta então é cortar o circuito e fazer com que os dois possam receber o benefício e seguir os seus caminhos, cada um dando conta das suas necessidades de vida, de aprendizado, de crescimento. Então, a autoridade para se falar com um obsessor é fundamental. Porque o desencarnado, diferente do encarnado, sabe quem nós somos. O encarnado muitas vezes pode ver alguém de fala mansa, pode ver alguém com um olhar de aparência doce e se deixar envolver pelo que acredita ser. Já o desencarnado, que no caso é o obsessor, ele sabe exatamente com quem ele está falando ou quem está falando com ele. Se é falso, ele sabe. Se é hipócrita, ele sabe. Então, é para se conversar com o obsessor, no sentido de esclarecê-lo, afastá-lo, encaminhá-lo para a assistência, essa autoridade moral, a autoridade do centurião, se fosse moral, melhor, mas ele tinha o título do exército, não é título que chama. Né? Ele tinha lá o nível lá de hierarquia do exército romano, que é diferente dessa hierarquia moral. Então, Jesus tinha na sua palavra autoridade moral. Nós estamos falando aqui, não é, de cura espiritual. Né? Obsessão. Vamos especificar mais aqui. Além da palavra, duas coisas que nós aprendemos, que, aliás, as três são necessárias, por exemplo, quando nós lidamos com os nossos filhos, por exemplo, para termos exatamente esse efeito de contenção, de encaminhamento. A gente não tem que fazer isso com os filhos? Também não tem que conter, tem que encaminhar, tem que esclarecer? Da mesma forma, precisamos ter autoridade moral. Precisamos ter amor. Mas precisamos ter também a palavra firme. Vamos chamar de firmeza. Essa firmeza é aquela que dá o limite. Mas ela não dá o limite gritando. Ela não dá o limite na exasperação. Ela dá o limite com firmeza e com amor. Por quê? Porque são os dois integrantes fundamentais dessa autoridade moral. Então, Jesus estava ali diante de inúmeros necessitados de cura espiritual e ele
não com um, mas com todos os espíritos obsessores. Aqui o termo é expulsou os espíritos. Jesus expulsou os espíritos. E a gente pensa assim, expulsou, mandou para longe. Para longe aonde? Para outra dimensão? De outra dimensão eles já estão, não é? Jesus não está sozinho, está? Na missão de trazer o evangelho, de administrar todo o planeta Terra. Jesus está sozinho? Quando ele encarnou aqui entre nós, ele tinha uma pleiade, né, uma falange enorme de espíritos, inclusive quando ele nasceu, está lá na narração, de que os anjos vieram cantar hosanas, não vieram? Hosanas, né? Vieram dar graças a Deus, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, esses espíritos luminosos que estão com Jesus já desde há muito tempo antes de sua chegada e continuam dando todo esse, fazendo, não é, parte desse grande concerto, não é, dessa grande estrutura que é a gestão deste planeta e daqueles que aqui vivemos e estamos sob a tutela de Jesus. Então, imaginemos esses espíritos sofredores, com certeza, tanto quanto os seus obsidiados, não é? Então, ali é uma relação onde quem sofre mais. São dois espíritos que estão sofrendo na mesma. Como a gente está vendo só uma parte da luta, é que nem, por exemplo, duas pessoas estão brigando. Aí você chegou, o 1 e o 2. O 1 estava apanhando até você chegar. Quando você chegou, o 2 começou a apanhar. E você vê o 1 batendo no 2. E você diz, que covardia. O 2 apanhando. Mas você não viu que antes disso, quem estava apanhando era o outro. Então, às vezes, quando a gente chega num caso de obsessão, a gente vê um bater e um apanhar. E a gente diz, coitado de quem está apanhando, não é? Mas antes desse apanhar, ele também já teve o seu momento de bater. Então, são dois que não estão realmente integrados, vamos chamar assim, não é? Na ideia de equilíbrio. Só estão ligados na ideia de revide. Agora eu posso revidar, agora é minha vez. Agora é minha vez de bater. Agora é minha vez de bater. Assim é. Então, esses dois polos, vamos chamar assim, dessa relação doentia, que é a obsessão, esses dois polos precisam de ajuda. Jesus expulsa. E a gente sabe que não dá para ficar aí vagando no nada, né? Também Jesus não obriga ninguém a nada, obriga? Ele sempre nos coloca assim, se quiseres. E uma coisa importantíssima, que Jesus coloca nas suas curas. Aqui estamos falando, né, daquele que recebe o benefício. Mas vamos pensar do desencarnado, né, que está ali recebendo o benefício de ser afastado, contido nessa expressão, mas todos nós recebemos esse benefício e às vezes não nos damos conta. Ainda hoje isso acontece, mas às vezes nos damos conta de que coisas maravilhosas acontecem em nossa vida e às vezes caímos e nos arrependemos e pedimos ajuda e recebemos ajuda. E Jesus dizia o quê? Vá. E o quê? E não peques mais. É claro que nós substituímos o pecado pelo erro. Vá e não erres mais. Recebemos o benefício, como todos esses que receberam a cura por Jesus. Vá e não peques mais. Porque a cura é muito pontual, não é?
Nós recebemos cura, nós recebemos benefício, nós recebemos amparo, mas nós ainda somos extremamente dependentes de intercessões e da misericórdia divina. A intercessão vai ser uma ação direta, não é? Do alto sobre nós. Perdão. A misericórdia é uma ação direta do alto sobre nós. A intercessão é quando alguém pede ao alto por nós. Então aí já chega para lá, não é? Não está vindo direto, mas alguém está pedindo, vai para o alto e aí nós recebemos, porque aquela pessoa que pediu por nós tem algo que nós precisamos aprender a desenvolver também, que é o mérito. Que é o mérito. É o merecer. É o merecer. Nós sempre falamos muito da misericórdia e ela é muito importante para todos nós. Sempre destacamos muito a importância da intercessão. Jesus fala para que oremos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros. Mas, paralelamente a isso tudo, concomitantemente a isso tudo, ao mesmo tempo, precisamos desenvolver o nosso mérito. Na medida em que o mérito aumenta, o que vai descer? A necessidade da intercessão. Não é isso? E é a necessidade também de estarmos recebendo por misericórdia, porque Deus é Pai. Então vamos estar recebendo a misericórdia do Pai. E isso é maravilhoso. Mas se o Pai, qual é o pai que não se felicita em fazer algo por um filho que se esforça, que trabalha, que é bom? Ele vai deixar de fazer por aquele filho que não se esforça, que tem várias limitações, que tem inclusive falhas de caráter. E o pai sabe, mas o que ele faz? Vai virar as costas? Vai deixar ele arder? Lembra que nós vimos aqui na mensagem inicial? Pode ser que aconteça que um ente querido da família, de repente, por algum motivo, ou não tão de repente, porque já traz vícios do passado espiritual, comece a manifestar essas viciações e esses problemas e os desequilíbrios. E o que fazemos como pai e mãe? Porta fora? Não é isso que a mensagem Emmanuel nos disse aqui logo no início, não é? Quando destacou a fé, destacou a fala de Jesus sobre a fé em Deus. Então todos nós estamos aí envolvidos, assim como nós estendemos aos nossos filhos o nosso amor incondicional. É claro que é muito diferente quando o filho se mostra, vamos dizer assim, à altura de todo o amor que os pais oferecem. E que ele tem essa consciência da oportunidade, em que ele é grato, em que ele busca desenvolver nele mesmo esse senso de justiça, mostrando a sua maturidade espiritual. Então, da mesma forma, nós, como espíritos, também agradamos ao Pai Celestial quando vamos desenvolver em nós essa maturidade de desenvolvermos o mérito. Eu quero desenvolver o mérito. Como que eu faço? Simples. Nós sabemos, não sabemos? Basta só isso. Usar bem o quê? O livre arbítrio. Só isso. O que vamos fazer? Qualquer coisa que façamos, façamos de acordo com as leis de Deus. É por isso que isso não é tão simples. Porque isso nos exige, não é? A mensagem inicial trouxe até um dos grandes desafios que nós temos, que é a fé. A fé é um grande desafio.
que nós temos a conquistar na nossa vida. Tendo fé, nós vamos ter muito mais força para, diante da nossa liberdade de escolha, investirmos nas escolhas que estão em afinidade com as leis de Deus. E aí, fazendo dessa forma, angariamos mérito para nós. Fazei brilhar a vossa luz, nos disse Jesus. Fazer brilhar a nossa luz é exatamente conquistar o nosso mérito através do bom uso do livre-arbítrio, que se dá consoante, não é? Em afinidade com as leis de Deus. E aí, ao final do versículo 16, nós temos: e curou todos os que tinham males. Todos. E continua, porque esse versículo, ele pega assim, uma frase que está metade no versículo 16, metade da frase está no versículo 17. E curou todos os que tinham males, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Tomou nossas enfermidades e carregou as doenças. Então, isso foi predito no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. Pegou as nossas enfermidades, tomou as nossas enfermidades e carregou as doenças. Então, nós aqui previmos já o que aconteceu. Ele carregou para onde? Para longe de nós, não é? Para longe de nós. Mas para nós mantermos essas enfermidades, o que Jesus fez foi levar para longe. A gente quer que as enfermidades fiquem longe? Fazemos o quê? Não erremos mais. Porque o que provocou a dificuldade, se não for corrigido, vai provocar outra dificuldade. E precisa assim ser, porque se não provocar, como vamos aprender e deixar de repetir o erro? Então, é um processo de ensino-aprendizagem. Ainda temos uns minutinhos, podemos entrar aqui na outra parte do capítulo, que fala dos desafios do discipulado. Muito bem. Vimos, então, no início do capítulo 8, questões ligadas à cura. Vimos judeus e romanos, né, pedindo a Jesus curas do corpo, curas da alma. E agora as atenções vão se voltar para os seus discípulos. Vejamos. Não para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Jesus escolheu 12 apóstolos, mas outros, 70 a 72, não há uma definição sobre o número, seguiam Jesus. Outros, 70 a 72, se escolheram e determinaram a si mesmos seguir o Mestre, aprender dele. Nós podemos nos considerar discípulos de Jesus? O que vocês acham? Sim? Não? Sim? Não? Sim, né? Podemos, claro, podemos nos considerar. Se estamos seguindo o Mestre, no sentido de tentar aprender com ele e tentar cumprir, através do nosso livre-arbítrio, as suas lições, fazer de acordo com elas, podemos nos considerar seus discípulos. Assim como os alunos, é claro que existem aqueles que tiram nota 10, 9,5, né? Mas também tem aqueles que não tiram aquelas notas tão altas, não é? Mas o que não quer dizer que não possamos nos apresentar como discípulos. É justo e é meritório isso, o nosso esforço. Vamos lembrar da definição do verdadeiro espírita, não é? A sua transformação moral, os esforços
que faz para conter as más tendências. Isso já é extremamente importante. Então, no versículo 18, nós temos assim: Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Outro lado da onde, gente? Outro lado do lago de Genezaré. Vejamos aqui, estamos na beirinha do lago. Como aqui em cima o lago não é muito largo, ele é mais largo aqui no meio, né? Aqui em cima, assim como embaixo, ele afunila. Então, Cafarnaum, que está bem aqui assim, tem só essa distância aqui. A turba juntava aqui, ele entrava no barco e ia para o outro lado. A turba dava a volta e ia para o outro lado e entrava e voltava para cá. É bom, pelo menos para uma noite de sono, né? E ele vai falar sobre isso também. Então Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Um escriba, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde fores. Então ele estava ali se apresentando para ser um discípulo, um daqueles que seguiam Jesus. Era um escriba. O que quer dizer que ele devia estar com uma intenção mais ou menos até a página 2, né? Nós sabemos que muitos dos homens do templo se aproximavam com falas melífluas, falas doces, cheias de mel com Jesus, chamavam ele de mestre, mas era tudo hipocrisia, só para tentar o quê? Pegá-lo numa, vamos dizer assim, numa resposta mal dada para que ele pudesse ser preso. Então, esses homens do templo, e os escribas são homens do templo, não são realmente merecedores de confiança. E vamos ouvir a resposta que Jesus dá a ele, não é? Um escriba, aproximando-se, lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde fores. Jesus, porém, lhe diz: olha a resposta de Jesus. As raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, e aí ele se refere a ele, não tem onde reclinar a cabeça. E é interessante que ele, o primeiro animal que ele usa é a raposa, que é conhecido como um animal, vamos dizer assim, um animal matreiro, não é? Então ele está dizendo, ele não disse nem que sim nem que não, não é interessante? Você quer me seguir, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não vou te dar a minha rota, porque eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. No versículo 21, outro de seus discípulos lhe disse, agora já um dos seus discípulos: Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Muito bom. Nós vamos ler, mas vamos deixar para comentar na semana que vem. Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Muito bom. Então, vamos comentar este versículo 21 e 22 na semana que vem. Paramos hoje aqui no versículo 20. Começamos no 5 e fomos até o 20. Nos 15 versículos hoje. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece e depois nós vamos encerrar a gravação. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por esta oportunidade bendita de mais uma vez estarmos juntos das tuas lições. Abençoa-nos e mais esta semana, Senhor Jesus. Abençoa os nossos passos. Abençoa os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos então terminar
enxergar daqui, consigo. Deixa eu chegar mais pertinho.